Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu queria mais uma vez agradecer por esse privilégio de poder entrar na sua casa através desse veículo de comunicação. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, fique firme, olhe para o Senhor, não olhe para a circunstância. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos juntos em nome de Jesus. Queridos, nós continuamos aí numa série de sermões cujo tema central é como viver acima da mediocridade. E hoje nós vamos falar sobre ficar firme quando desanimado. Mas antes disso eu quero orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da sua presença em oração e nós fazemos isso no nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Deus, a gente quer te agradecer por esse momento, pelo privilégio de poder mais uma vez ouvir e aprender da tua santa palavra. Abençoa esse momento, fala conosco, Deus, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero perguntar para você está desanimado? Você anda desanimada? Alguém já disse que é normal que até as águias possam ter os seus dias maus. Até uma águia pode ter o seu dia escuro, o seu dia de desânimo, né? Então hoje, juntos nós vamos dar uma olhada na vida de um homem que, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar, e ao olharmos para a vida dele, nós vamos tirar alguns princípios para que a gente possa controlar, vencer o desânimo nas nossas vidas. Mas antes de nós falarmos desse homem, é importante que a gente leia o versículo-chave do livro de Juízes. Aliás, essa reflexão está toda baseada no livro de Juízes. Eu quero ler Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. A primeira metade do versículo diz que naquela época não havia rei em Israel. Então a segunda metade do versículo explica a situação em Israel. Cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Faça o que quiser. Faça o que bem entende. Esse não é um lema moderno, né? Esse lema teve origem aqui, na época dos juízes. Naquela época, assim como hoje, cada um faz aquilo que acha que é certo. Aquilo que ele acha que é bom. Por isso que a gente não deve se surpreender com as palavras registradas lá no capítulo 6, no versículo 1 do livro de Juízes, que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui nós começamos a aprender que quando as pessoas estão livres para escolher o caminho mais fácil, para escolher o caminho da multidão, para escolher o caminho da turma, para escolher aquele caminho onde a resistência é menor, a prática do mal se torna comum. E infelizmente essa é a direção que a grande maioria está escolhendo. Eu quero começar então falando um pouco sobre a situação histórica do livro de Juízes, para que você possa ter condições de entender aquilo que Deus certamente vai falar ao seu coração. Na semana passada nós aprendemos que quando os israelitas eles entraram na terra de Canaã, eles tiveram a oportunidade de destruir todos os cananitas. Aliás, essa era uma ordem que Deus havia dado ao seu povo. Mas nós vimos que Israel demonstrou deslealdade. De que forma? Eles permitiram primeiro que alguns cananeus prosseguissem no vale, e assim, quando as outras tribos vieram saber da deslealdade dos seus irmãos, as tribos começaram a imitar umas às outras. E aí também acabaram permitindo que os cananeus idólatras permanecessem em outra parte da terra prometida.
Então não demorou muito, né, para que aquele velho ditado se tornasse verdade. A banana começou a comer o macaco, o rabo começou a balançar o cachorro, ou seja, os israelitas começaram a servir os deuses cananeus. E por conta dessa mistura entre os povos, logo ficou muito difícil você distinguir um hebreu de um cananeu. Entretanto, a parte trágica da história é que as consequências da desobediência, elas não decresceram, mas elas foram se intensificando. Juízes capítulo 6, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos das montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Presta atenção. Em outras palavras, por causa da desobediência, Israel foi forçado a viver como um animal, nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Ou seja, eles não tinham mais casas. Então, os dias escuros, a tristeza, o desânimo havia chegado. Mas as consequências da desobediência não pararam por aí. Juízes capítulo 6, versículos 3 e 4. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste, deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Que tristeza! Que coisa terrível! Eles agora não só moravam nas montanhas, em cavernas, ou seja, não tinham mais casas, né? Mas eles também não tinham paz agora, porque eles plantavam os seus cereais para alimentar a sua família, e aí o inimigo ou os inimigos vinham e invadiam a terra. Os inimigos vinham e destruíam as colheitas e roubavam o resto. Então, foi assim que os israelitas começaram a passar fome. Juízes capítulo 6, versículo 5. Eles, os inimigos, subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Então, tenta imaginar essa cena. Você tem uma terra, você prepara essa terra, você lança sementes, ou seja, o plantio fica todo bacaninha e tal, e aí quando a sua terra começa a florescer, a produzir os frutos tal, você perde tudo que você plantou. Foi assim que Israel ficou muito debilitado, foi assim que Israel começou a passar fome. Eles não tinham casa para morar, eles não tinham comida, eles não tinham posses, ou seja, eles não tinham nada que eles pudessem considerar como seu. E agora, então, eles estavam imersos num desânimo, num período bastante escuro da sua história. Eu quero, a partir desse contexto histórico, fazer uma analogia espiritual, trazer isso para a sua vida. Você consegue agora imaginar a tristeza e o desânimo que vem por causa da sua deslealdade ao Senhor? Você que está triste, você que está desanimado. A tristeza, Charles Swindoll diz que a tristeza, o desânimo, eles não surgem da noite para o dia, mas eles são uma consequência de atos e mais atos de deslealdade ao Senhor. De início é bem divertido você viver fazendo o que você bem entende. De início é bem divertido acompanhar a multidão, acompanhar a turma que está imersa no pecado, mas é inevitável que esse investimento carnal comece a cobrar dividendos carnais. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, verso 8, ele diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. E aí quando isso acontece, você começa a sofrer como nunca.
Então, no início, pode ter sido bastante estimulante para os israelitas a adoração dos deuses demoníacos dos cananeus. Entretanto, esses deuses, num determinado momento, eles começaram a vomitar as consequências trágicas em cima de Israel. Foi tão trágico que eles se viram sem casa, morando em cavernas e passando fome. Juízes capítulo 6, versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Pode ser que você que está me ouvindo nesse momento esteja então envolto a esse quadro de tristeza, de desânimo, justamente porque você desprezou a palavra de Deus. Deus, ao longo de alguns anos, talvez meses, Deus lhe deu orientações, Deus lhe deu algumas ordens, mas você preferiu seguir as suas próprias convicções. E você acabou se associando a pessoas erradas. E agora a corda chegou ao fim. Você está desanimado. Você está desanimada. Você está fracassado. Você se sente uma pessoa derrotada. Mas acima de tudo, você está revendo a sua vida. Você está pensando na sua vida. Enquanto você me ouve falar da tristeza e do desânimo de Israel na época dos juízos. Eu tenho uma proposta para te fazer. Chega de colher o que foi semeado. Chega. Vamos mudar de vida. Vamos começar a ouvir as ordens do Senhor. Vamos começar a seguir as orientações do Senhor. Eu acho que você já aprendeu que no início o pecado ele é prazeroso, ele é gostoso, tal. Dá até a impressão que o pecado vai durar longe, vai muito longe, que é aquela situação gostosa, vai, né? Porém, o pecado, quando ele é praticado e registrado, o horror, a aridez, o desânimo toma conta do pecador. É assim que acontece. Charles Swindoll diz que não existe maior desânimo que aquele que é resultado da própria conduta da perversidade. O maior desânimo que a gente sente é resultado das nossas próprias escolhas. Então eu quero convidar você a fazer uma correção da sua própria vida. Corrija a sua própria vida a partir de hoje. Vamos parar então de falar dos problemas, vamos parar de falar mal uns dos outros, vamos parar de murmurar contra o Senhor, né? Nós precisamos de sugestões que nos ajudem a voltar aos trilhos certos. Por isso, como eu disse no início, eu quero falar de um homem chamado Gideão. Olhando para a vida de Gideão, nós vamos perceber pelo menos 4 lições. 4 lições que podem nos ajudar muito a vencer o desânimo como resultado da nossa deslealdade ao Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos com ele é que nós temos que reconhecer abertamente o que causou uma situação tão má na nossa vida. Olha o que diz o texto, Juízes capítulo 6, versículos 6 a 10. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Quando Israel percebeu que eles estavam na pior, o texto diz que eles clamaram ao Senhor. E que Deus então lhes enviou um profeta. Olha que bacana. Aqui nós aprendemos que Deus, ele não se esconde da gente. Deus, ele não se retrai de nós. Quando nós abertamente reconhecemos o nosso erro. Quando você reconhece o seu erro, Deus
Se coloca à disposição, olha, eu estou aqui para te ajudar. Então reconhecer o nosso erro diante de Deus é sinal de excelência. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está desanimado por conta da sua deslealdade ao Senhor, o reconhecimento da sua condição é o lugar por onde você deve começar. Então, se Deus está falando com você, diga para o Senhor, Senhor, olha, eu reconheço, Senhor, eu estou assim desanimado porque eu andei te desobedecendo. Eu andei deixando de seguir as suas orientações para me juntar a pessoas erradas. Admita francamente que você fracassou. Admita que você não ficou firme quando você estava sozinho. Admita que de repente você começou a viver como um pagão, como alguém que não teme a Deus. Admita que você permitiu que outra pessoa determinasse o seu viver e não que a palavra de Deus o orientasse. Admita que a turma te influenciou. Admita, o mundo te influenciou. Admita que você não está marchando na mesma cadência que o seu instrutor divino. Assim diz o Senhor, você não me obedeceu. E como resultado, você está desanimado, você está triste. Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção, Deus ele está aberto para tratar dos seus pecados. O problema é que, usualmente, nós demoramos muito tempo demais para reconhecer as nossas necessidades e clamar por socorro. Essa que é a grande verdade. Eu quero voltar ao texto, Juízes capítulo 6, versículos 12 e 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O que está acontecendo aqui? Gideão, ele se sente confuso ao avaliar a situação. Então ele pergunta, onde é que está o Senhor com tudo isso? Onde é que está o Senhor que não está vendo os inimigos acabando com a nossa vida? Gideão, ele estava andando em fidelidade diante do Senhor. No entanto, ele sofre porque a grande maioria das pessoas que viviam ao seu redor estavam vivendo de uma maneira que desagradava ao Senhor. E agora então ele luta com as suas dúvidas. Onde é que está o Senhor? Que não está vendo tudo isso que está acontecendo, tal. Será que Deus nos abandonou? Continuamos. Juízes 6, versículos 14 a 16. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, Gideão, fica firme, coragem, eu estou com você nesse momento. A partir daquele instante, a partir do momento em que Gideão, ele entendeu que aquilo que ele estava ouvindo estava vindo da parte do Senhor, Juízes 6, versículo 24, diz que ele edificou um altar. Deus está falando com você. Se você crê que aquilo que você está ouvindo está vindo da parte do Senhor, creia como Gideão creu. Deus está dizendo, olha, eu estou contigo. Você vai vencer esse desânimo, você vai resistir. Creia nessa palavra, como Gideão creu. Segundo, quem quer vencer o desânimo, focaliza diretamente no Senhor, e não nas circunstâncias que lhe são adversas. Talvez você que está me ouvindo, você está dizendo assim, esse pastor aí nem sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho. Ele nem sabe o que o meu chefe anda fazendo comigo. Esse cara nem sabe o que eu estou vivendo na escola, o que o pessoal anda falando, aprontando contra mim. Você nem sabe o clima que está dentro da minha casa.
Você nem imagina como é que está a minha relação com o meu cônjuge. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, não importa aquilo que você está passando. Tudo depende de onde está o seu ponto focal. Se você quer vencer o desânimo. Quem quer vencer o desânimo precisa disciplinar-se e focar apenas no Senhor e não nas circunstâncias e não nas adversidades. Olha, Gideão, de início, ele só enxergava os pontos negativos. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, como é que pode acontecer essas coisas? Ah, Senhor, o meu clã é o menos importante. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. No início ele se sentia incapaz porque ele olhava para as circunstâncias. Mas quando o Senhor diz para ele, olha, eu sou contigo. Ainda que você seja um homem só, você vai executar essa obra. Ele creu nessa palavra. Ele creu. Então aprenda uma coisa, se você ficar focado nos problemas, nas adversidades, você não vai conseguir se impor quando você estiver inferiorizado numericamente. Você não vai resistir quando você estiver sendo provado. Você não vai conseguir permanecer firme quando você estiver desanimado. Os seus olhos precisam se fixar no Senhor. Somente assim você vai resistir. Somente assim de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com um toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés chamando as armas. E também a Asser, a Zebulão e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. O que está acontecendo aqui? Gideão está sozinho. Foi como o Senhor disse para ele, olha, fique sozinho e eu vou cuidar das circunstâncias. E aí então, ao usar a trombeta, Gideão deixou bem claro de que lado ele estava. E aqui a gente aprende a terceira lição para quem quer vencer o desânimo. Declare a sua lealdade ao Senhor publicamente. Quando ele troca aquela trombeta de alguma forma anunciou algo importante para o povo naqueles dias. Eu confesso para você que eu não sei como é que o povo interpretava o som daquela trombeta. Contudo, quando Gideão tocou a trombeta, o povo soube interpretar. Esse é o homem a quem nós devemos seguir. Então Deus, ele usou o som daquela trombeta para convocar um grupo de pessoas que deveriam seguir Gideão. Então quando ele toca a trombeta, quando ele declara publicamente, né, que ele estava ao lado do Senhor, né, quando ele declarou a sua coragem publicamente, Deus honrou a coragem daquele homem publicamente. Sabe o que a gente aprende aqui? Que nós precisamos deixar claro para todas as pessoas aonde é que nós nos situamos espiritualmente falando. Ou seja, nós precisamos comunicar a todas as pessoas a nossa lealdade a Cristo como nosso Senhor. Eu digo isso porque muitas vezes, ao invés de a gente deixar claro para as pessoas qual que é a nossa posição, né, diante das pessoas, ou seja, que nós tememos a Deus, né, que nós somos de Cristo, muita gente não faz isso. Muito pelo contrário. Ao invés de declarar a lealdade ao Senhor, elas praticam deslealdade moral com essas pessoas. Elas caem no pecado com as pessoas. Então, muitas vezes, ao invés de dizermos às pessoas que a gente não pode fazer isso ou aquilo, porque nós tememos a Deus, porque é pecado contra Deus, além de não dizer, ainda praticamos o erro com aquela pessoa. Nos comprometemos moralmente com o erro deles. Talvez isso explique porque você anda lutando contra esse sentimento de desânimo. Talvez nenhuma das pessoas que você costuma sair sabe qual é a sua posição espiritual. Talvez ninguém saiba que você é um crente em Cristo Jesus. E se isso for verdade, não é de admirar que você esteja enfrentando árduas batalhas
com relação à sua vida íntima, porque você não declarou ainda para as pessoas a quem você é leal. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não declarar para as pessoas que você é leal ao Senhor, você não vai conseguir se manter firme. Você não vai ficar estável, seguro. Em nome de Jesus, não tenha medo de soprar a trombeta do seu testemunho. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer às pessoas, olha, eu não posso continuar fazendo isso, porque isso desagrada a Deus. Quando nós sopramos a trombeta do nosso testemunho diante das pessoas, algo espantoso acontece. Quando você declara sua lealdade ao Senhor diante das pessoas, Deus ele opera maravilhas na vida das pessoas que nos rodeiam. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 7, ele diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então, a história de Gideão, ela nos ensina essas coisas, mas ela não para por aí, ela prossegue. E o enredo é intrigante. Nós vamos aprender agora o método de Deus para reduzir drasticamente o número de pessoas que vão lutar ao lado de Gideão. Juízes capítulo 7, versículos 2 a 11. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos, a boca, foi de 300 homens. Todos os demais ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. E assim a gente chega à quarta e última lição para nós vencermos o desânimo. Lembre-se que Deus ele prefere trabalhar com aqueles que restam. O capítulo 7 de Juízes, do versículo 12 ao 25, narra a história a vitória que Deus deu a Gideão sobre os midianitas, amalequitas e outros povos. A gente não vai ler esse texto agora para não tomar mais tempo. Mas a história de Gideão aqui nos mostra que Deus ele opera de maneira melhor quando aqueles que o servem são um número muito mais reduzido do que aqueles que estão contra ele. Aliás, foi assim que Cristo estabeleceu a sua obra na terra, né? Com 12 pessoas que restaram. Foi assim. Irmãos, aqui nós temos uma lição bem bacana para o momento em que a nossa igreja passa. Nós precisamos acreditar que independente do número de pessoas que permanecem na nossa igreja, Deus vai operar por meio daqueles que permanecerem. É isso que Deus está dizendo para nós aqui. Serão poucas as águias corajosas. Serão poucas as águias que são devotadas a Deus e que serão invencíveis. Nós precisamos crer nisso. Voltando à história, era só uma questão de tempo e os midianitas iriam cair nas mãos de Gideão. Queridos, é só nós ficarmos firmes nesse momento, acreditarmos na palavra de Deus, e Deus também com certeza vai nos dar grandes vitórias. Eu quero concluir. A história de Gideão
ela nos ensina o poder da influência de uma só pessoa. Como uma só pessoa, como Gideão conseguiu influenciar toda uma nação. Como uma pessoa, né, usada, quando uma pessoa é usada por Deus, como ela consegue influenciar uma nação, uma família, uma igreja. Uma só pessoa, uma. Aliás, eu quero ler o texto de Ezequiel 22:30. Deus diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O mesmo Deus que falou em Juízes com Gideão, quando ele estava, à procura de um homem e encontrou Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas, é o mesmo Deus que falou com Ezequiel, que estava procurando um homem para se colocar na brecha, e é o mesmo Deus que está falando conosco nesse momento. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém.